Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje, eu, professora Mara, estou aqui para aquele nosso encontro semanal de quinta-feira. E está aqui comigo a professora Franciele, que vai se apresentar, porque a professora Juliana está de férias. Vamos lá, bom dia, Fran. Bom dia, sexto ano. Eu sou a professora Franciele, sou professora de Educação Física dos anos iniciais e estou aqui para acompanhar essa aula junto com vocês e com a professora Amara. Então, hoje, né, uma convidada aí diferente, ela vai ficar com a gente essa semana e semana que vem também. E estamos aí caminhando para o final do ano, não é? Mas temos aulas bem bacanas para eles, não é, Fran? Com certeza. Fran, hoje o tema da nossa aula é capacidades físicas nos esportes e na ginástica. Então, nós vamos aí tentar identificar as capacidades físicas predominantes tanto no esporte quanto na ginástica, tá, Fran? Perfeito. Você lê para a gente a habilidade? Tá difícil de ler aí? Tá, a professora é meio cega aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou ler, tá, Fran? Tá bom. Verdade. Eu esqueci de falar para ela que ela ia ler habilidade, tá, gente? Identificar as capacidades físicas predominantemente mobilizadas na prática dos esportes e da ginástica, relacionando a melhoria do desempenho ao desenvolvimento das mesmas. Não tem problema não, viu, Fran? Eu li, tá resolvido. Dupla é para isso. Isso aí. Da próxima vez eu já coloco o óculos ou eu olho aqui. Não estava preparada. Não, e ela perguntou, eu vou ler ali, não, eu vou ler algum slide? Eu falei, não, fica tranquila. Aí eu falo, Fran, lê o slide. Eu só olhei para ela que está me zoando, né? Então, vamos lá. O nosso objetivo principal é identificar as capacidades físicas nos esportes e na ginástica. Fran, estão dando bom dia aí? Como é que estamos? Estão todos bem animados, desejando bom dia para nós. Opa! E aí, eles vão participar bastante, porque hoje a nossa aula vai depender o tempo inteiro da interatividade deles. Combinado. Ok? Então, estudantes, acordem e mandem aí para os professores de vocês as respostas. Professores, coloquem os nomes dos seus alunos para a gente falar aqui. E aí eles representam a escola para a gente, combinado? Combinado. Se falarem alguma coisa também que você queira apontar, Fran, pode me falando aí. A interatividade é deles e a aula acontece com a interatividade. Pessoal, aquela problematização, aquela pergunta que sempre a gente faz para refletir ao final da aula e desenvolver aí que vocês consigam responder lá no final. Então, qual a importância de identificar as capacidades físicas envolvidas no movimento? Uma vez que nós passamos para vocês a identificação das habilidades, a identificação das capacidades físicas no movimento, a gente queria entender, mas por que isso é importante? Eu conseguir identificar a capacidade física que se predomina no esporte ou na ginástica, tá? Então, a gente vai, para finalizar, e organizar aí essa habilidade, fechar com chave de ouro aqui, essa identificação das capacidades físicas predominantes. Então, a primeira interação, que nós vamos dar um tempinho aí com o relógio, e aí nas próximas não tem parada, não tem relógio, ok, Franciele? Então, vamos lá. Dizer que uma capacidade física é predominante significa dizer que não existem outras capacidades físicas envolvidas no movimento? E aí eu quero que você explique isso para mim. Então, eu digo que uma capacidade física ela é predominante. Isso significa que não existem outras capacidades naquele mesmo movimento? Tenta explicar isso para mim. São 3 minutinhos aí. Eu quero respostas bem completas para a gente ler aqui. Ok? Voltamos já já.
Voltamos aí para a interação. Professora Mari, eles estão respondendo que não. Então, eu não digo que a capacidade física predominante é porque não existem as outras. Então, correto, naquele mesmo exercício eu posso ter muitas capacidades, mas o quê, Fran? Mas sempre tem uma que é mais importante. Segundo a aluna Beatriz, da Escola Heloísa Marasca, ela diz não, pois envolve outras habilidades também. Então, olha só, sempre, às vezes a gente acaba falando habilidade, mas eu também, às vezes a gente, na hora de explicar, fala habilidade, mas a gente tem que pensar que nós estamos falando aí das capacidades físicas. Então, não é que ela seja mais importante, é que naquele momento ela é a mais executada ali para o treino, ok? Então, eu posso fazer uma atividade ou um exercício, ou estar praticando um esporte, e eu ter ali força, velocidade, mas naquele momento em que eu analisar, uma delas vai ser a de trabalho, a predominante. Isso, a mais trabalhada naquele momento, Exatamente. Né? Fran, temos mais respostas aí? Que já a gente vai começar a interação. Eu vou colocar as imagens para vocês e aí a gente vai precisar das respostas sem a parada, sem o reloginho. Está unânime no chat, todos dizendo que não. E alguns explicando, porque envolve outras capacidades, mas que elas não são as principais. Isso, exatamente. Então, essa explicação dada agora pela professora Franciele, que veio aí da interação, ela deixa isso muito claro. Tá? Nós temos as outras durante aquele movimento, durante aquela execução, e nós temos a que a gente executa e que a gente acaba analisando naquele momento, aquele exercício, ele foca tal capacidade, embora ele também proporcione a execução das outras. Perfeito. E aí, mais alguma coisa diferente? Não. Professora Vilma disse que significa que ela é a que mais predomina, ou seja, é a que mais aparece no movimento. Então, olha só, várias palavras que nos ajudam a reforçar esse conceito do predominante. E o que é importante fica claro, que quando a gente pensa no movimento ou quando a gente estiver analisando uma imagem, a gente tem que pensar o que está acontecendo naquele momento. Tá? Então, se eu quero fazer um trabalho de força, eu vou fazer exercícios que predominantemente eu vou trabalhar força. Mas a gente tem as outras capacidades aliadas ali. Isso mesmo. Se tiver mais alguém com uma outra definição aí, você pode falar, viu, Fran? E nós já passamos para vocês os conceitos das capacidades. Então, na outra aula, na penúltima aula, a gente mostrou os vídeos. Nós, professoras, nós fizemos na quadra. Nós trabalhamos a velocidade, a resistência, a flexibilidade, a agilidade e a força. Eu sempre falo para vocês, estudantes, que nós temos mais capacidades. Mas agora, assim como lá nos anos iniciais também, a gente começa com as capacidades básicas e aí nós vamos passar para as outras no decorrer aí dos anos que vocês forem estudando. E quando vocês estiverem lá no colegial, já estão sabendo todas as que temos, e aí a nossa análise começa a ficar com um olhar, não vou dizer mais difícil, com um olhar mais analisador, não é? Sim. Porque aí a gente tem outras capacidades, nós vamos ter também o envolvimento das habilidades delas, e aí a gente começa a analisar de forma diferente. Mas para o 6º ano, a gente faz mesmo as 5 capacidades, porque vocês têm que sair daqui, 6º e 7º ano, com essas capacidades, assim, viu o exercício, sabe qual é a capacidade física predominante. Viu aquele movimento do esporte, sabe qual é a capacidade física predominante. E assim, professora, na ginástica, porque a nossa habilidade ali do começo, ela nos leva ao objetivo de analisar momentos da ginástica, que nós já estudamos aqui, os tipos de ginástica, o que elas desenvolvem, quais as possibilidades, né, que temos aí de ginásticas, os tipos diferenciados e os esportes também. Né? E aí a gente vai analisar, em determinado momento, naquela execução de tal esporte, eu uso a força, eu uso a agilidade, eu uso a flexibilidade. Então, hoje aí a gente tem algumas imagens para fazer essa análise.
E no final, ali, se ainda estivermos um tempo, a gente termina, a gente vai escolher aqui e fazer uma atividade. Pode ser, Fran? Pode ser. Então, vamos correr um pouquinho, porque a Fran tem uma proposta aí, quando a gente estava estudando a aula, ela falou, olha, eu conheço essa atividade que a gente pode fazer também, e dá para fazer em casa com uma pessoa que estiver com você. Então, vamos lá, eu vou aqui na lousa, hoje eu vou acertar de primeira e eu vou aqui de azul, de meio roxinho, para escrever sobre a seta. Então, Fran, a gente vai começar assim, ó. Nós vamos sinalizar essa imagem como imagem 1, ok? Ok. E então, a imagem 1, eu quero que vocês me falem, vendo este movimento aqui, qual é a capacidade física predominante que essa moça está executando. E aí nós vamos colocar essa imagem como A2, a desse rapaz aqui, e aí nós vamos pensar em qual capacidade física predominante ele executa nesse momento. Então, vamos lá, Fran. Eles já estão vendo a imagem, eu preferi colocar a numeração... Depois eu acho que eu vou mudar a cor da caneta, porque eu vi que o azul dá uma confundida aí. Mas, vamos lá. Vamos ver se... Coloquem número, tá, pessoal? Coloquem o número 1, coloquem o número 2. Vamos lá, Fran. Quando tiver, você já me passa para a gente colocar aqui. Eles estão falando que a imagem 1 representa a capacidade flexibilidade. E aí, tem mais de uma pessoa falando isso, Fran? Todo a maioria? mundo. Todos falaram flexibilidade? Então, isso mesmo, não tem erro. Erro? Eu que errei aqui. Eu vou na borracha. Você sabe, eu vou de letra de forma, Fran. Flexibilidade. Fica mais fácil para apagar se eu precisar, ok? Vamos lá. E a 2, foram unânimes também? Foram unânimes dizendo que a capacidade representada é força. Será que é força, Fran? Olha só, ela representa o quê aí? Um movimento tem o peso, então assim a gente precisa pensar na característica do conceito do trabalho de força, né? E é isso mesmo, olha só, ele está executando um movimento de força, está trabalhando aí o braço, tá a região do tríceps e ele está executando força. Muito bem. E a capacidade física predominante deste momento. Então, no momento de ginástica, nós conseguimos aí identificar as capacidades dessas duas imagens. Vamos, então, Fran, para a capacidade física 3 e também a 4. Pode ser? Pode. Então, vamos, assim que eles numerarem 3 e 4, observem bem, nós estamos falando do menino, tudo bem, gente? Ele está jogando bola aí com uma outra pessoa, e essa pessoa, vamos lá, vai atrapalhar aí o andamento da jogada dele, é isso que a gente consegue entender. E a menina, ela executa um movimento no ar, né, em uma determinada ginástica. E o que eles estão fazendo? Vamos lá, Fran. Estão respondendo que a imagem 3 representa agilidade. Então, a agilidade, quando você muda de direção, tentando transpor os obstáculos à frente. É isso que está acontecendo aqui? Isso. Ok. Certo, Fran? Certo, Pro. Se eu me enganar, você fala, hein? Pode deixar. Vamos lá. Trabalho em conjunto aqui. E a 4. Uma imagem muito bacana, só mesmo tendo o quê, Fran? Claro que essa atleta ela trabalha as outras capacidades para chegar nessa perfeição de movimento, não é? Isso, mas... Você consegue fazer? Quer demonstrar para ele? Eu só não vou fazer porque eu não tenho cola igual, senão eu faria, tá? Tá, então vamos lá, Fran. Qual é o 4? Eles estão respondendo flexibilidade. Flexibilidade. Mas ela trabalhou força aí? Com certeza. Se ela não tiver força, Fran, você acha que ela consegue executar esse movimento? Não, é necessário força na hora de realizar um salto. Como ela está no ar, já está indicando que ela realizou um salto para depois fazer o movimento de flexibilidade. E se a gente tivesse pego a imagem dela no momento da impulsão para o salto, seria uma outra capacidade física recrutada. Exatamente. Nossa, eu trouxe uma especialista em capacidades físicas hoje. Vamos lá. Fran,
1, 2, agora é... Vamos conferir, né? Para não... Vamos lá. 5 E e 6. 6. Vamos lá. Duas imagens diferentes. Na 5, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Ele está caminhando, tá andando aí de bicicleta sozinho, não é? Então, assim, dependendo também da perspectiva da foto e da circunstância do andar de bicicleta e do pedalar, a gente imagina e verifica uma capacidade física diferente para eles. Vamos lá, o que eles colocaram na 5ª? Na 5ª estão colocando resistência. Resistência. Ele está competindo com alguém, fazendo uma velocidade aqui. Nessa imagem, vocês conseguem identificar ele fazendo uma competição com alguém? Não. Então, por isso que a gente caracteriza aqui mesmo a resistência. Ele está fazendo de tudo para conseguir resistir por mais tempo, trabalhar o corpo. E aí, ele executa força também na hora da pedalada. Então, mas a gente está pensando no andar de bicicleta por mais tempo aí. Tá bom? Se eu tivesse pedido um olhar e falando da questão da pedalada, a gente poderia analisar uma outra capacidade predominante. Nesse momento aqui, resistência. Você sabe que eu gostei dessas setinhas, né? Resistência. Já tinha aparecido resistência, Fran? Não, né? Se eu não me engano, não. Não. Então, vamos lá. E é o 6, na figura 6. A gente tem um jogo de basquete. Na verdade, nós temos aí, né, um jogo misto. E a moça que está com a bola. O que ela está predominantemente fazendo aí, pessoal? Estão dizendo agilidade, Por quê, professora Fran? Mara. Vamos lá? Ela está mudando de direção para realizar o movimento. Né? Esse é o conceito do termo agilidade, quando você precisa mudar de direção no tempo mais rápido possível. E aí ela está driblando para desviar dos obstáculos, né, dos adversários. Isso, e essa questão do drible, ela deixa esse conceito de agilidade mais fácil para a gente, Sim. não é? Então, você verificou ali, mudança de direção. Aí tem o drible, vem a finta também. A gente sempre caracteriza nesse momento dela a agilidade. Se ela estivesse fazendo uma impulsão para arremessar, por exemplo, a bola no ar, a gente estaria recrutando aí uma outra capacidade física predominante. Vamos continuar, Fran? Vamos. 5, 6. Aqui, vamos pensar na imagem 7, na imagem 8, que eu acho uma imagem belíssima e perfeita. Vamos lá. Eles estão numerando bonitinho aí? Estão. Se tiver nome de aluno também, lembra a gente, Pode tá? deixar. No caso da atividade anterior, ela estava realizando uma finta, né? Não um drible. Isso, Aí a gente falou que tem o drible, a finta. E aí, eles também têm conceituações diferenciadas. Também depende do esporte. Sim. Né? Que para a gente conceituar. Mas vamos deixar isso para o 7º ano. Tudo bem, sexto? Vamos lá. E aí, número 7... Aham. A aluna Ana Beatriz está dizendo que é resistência. Resistência. Você acha que eles estão analisando essa imagem? Por favor, coloca a imagem para mim. Vocês acham que eles estão num momento de competição? Ou eles estão realmente numa prova de longa duração? Essa Não foto, o que me indica é que é uma prova de longa duração, né? E aí, acho que por isso que estão determinando que é a resistência. Então, vamos colocar aqui a resistência. Eu voto na resistência também. E você, Fran? Também. Opa! E vai ficar muito claro isso com uma das imagens a seguir, que nós temos também uma prova de corrida. Então, aqui nós temos uma prova de corrida, mas a gente consegue analisar e verificar a questão das provas de longa duração, que são diferenciadas das de curta duração. E, nesse caso, recrutam capacidades, a gente trabalha capacidades físicas de forma diferente. A imagem desse corredor, olha, aqui não tem como errar, né? Não. E aí, o que é? A aluna Débora está dizendo que é velocidade. Débora, isso mesmo. Então, muito obrigada por você mandar aí a resposta para o seu professor. Velocidade, tem todo um trabalho de força. Se a gente olhar a imagem, a gente vê força pura no atleta, não é? Então, ele fez um trabalho de força, ele fez outros tipos de trabalho que
que recrutaram também, que trabalharam outras capacidades, mas nesse momento o que importa é chegar em menor tempo possível em determinado lugar. A gente vê até pela questão do ângulo, né, que está o corpo, toda a inclinação aí, ele está correndo para chegar mais rápido na chegada. Sim, algumas pessoas acabam confundindo um pouco velocidade com agilidade, né? Porque as duas determinam que você precisa fazer algo no menor tempo possível. Mas tem uma diferença conceitual, né? Onde a velocidade você precisa se deslocar de um ponto até o outro, né? Trocar de posição, né? No menor tempo possível. E a agilidade você muda de direção no menor tempo possível. Mas às vezes a gente percebe que tem essa confusão aí entre essas duas capacidades. Isso. E aí, isso vai ficando muito claro para a gente, eu tenho certeza que já está bem claro para vocês, quando a gente começa a fazer muito essas análises, não é? Então, hoje, nós trouxemos de imagens, mas nós podemos analisar vídeos, né? Então, é legal aí, professores, continuem essa atividade com eles, põem os vídeos para eles verem de determinados esportes, em determinados momentos. Tá? Então, vamos lá. Estamos chegando aqui na 9 e na 10ª imagem. Então, imagem de número 10. E é referente à imagem 10, Fran, que eu comentei aquela hora também, sobre aquela de resistência, e que nós tínhamos, e nós falamos, que é uma prova de longa duração. Então, vamos lá, vamos esperar a resposta. E na 9, analisem o que ele vai fazer nesse momento. Você acha que ele está driblando alguém aí, Fran? Não, só está ele com a bola, então indica que ele realizará um chute. Um chute. Nesse momento, qual a capacidade física predominante? Estão dizendo força. Força. Você acha que ele tem força? Precisa, né? E aí, sim, fisicamente, a gente já consegue identificar que ele faz trabalho de força. Mas aqui, a gente identifica o momento do chute também, que é a força. Tá? Mas ele trabalha todas as outras capacidades. Acertaram aí, Fran? Acertaram. Tem alguém falando alguma? Porque às vezes fica a dúvida e aí acaba apontando uma que não seja, mas a gente pode discutir aqui sem problema nenhum. Fran, a 10ª imagem. Nós também temos várias pessoas correndo. O que difere, Fran, essa imagem dessa aqui, ó. Então eu estou falando agora dessa imagem. E aí eu vou perguntar para vocês, ó, analisem a imagem. Nós temos corredores, vários corredores, tá? E aí, lembram-se que eu pedi para fazer uma comparação com a imagem de uma corrida de longa duração? Tem diferença, não tem? Com certeza. No caso, eles estão respondendo aqui que essa nova imagem, ela representa a velocidade, diferente da outra que representava a resistência. Sim, e aí é a mesma velocidade daquele corredor sozinho. Não é? Então, ou ele estava ali fazendo realmente a competição e os outros não estavam, ou ele estava fazendo o seu próprio treino, porque treina-se, né, vencer os próprios, bater os seus próprios números. Tá? Então, é o trabalho de velocidade. E é o que está acontecendo aqui. Ó. Inclusive, eles estão realmente numa competição, nós estamos vendo as linhas determinadas, as raias que cada atleta tem que seguir aí, desde o começo ao final. Né? Isso. No caso, nessa imagem, né, fica evidente que eles estão tentando chegar até a linha de chegada no menor tempo possível, que é o que caracteriza a velocidade. A gente já vê a jogada de corpo no final da linha, que tem toda... Quando a gente estuda o atletismo, a gente também pode verificar qual é a parte do corpo que tem que tocar, tocando na fita é válido. Então, bela imagem para ser estudada tão bem, não é, Fran? Com toda certeza. Será que tem mais? Vamos ver. Opa, eu caprichei, hein? Vamos lá. Imagem 11. Ok. Imagem 12. Não é para vocês olharem aqui nesse momento o preparador, não. A gente vai falar das atletas, tá? Senão eles podem colocar também a do treinador aí, do técnico, que, na verdade, ele só está auxiliando o mesmo tipo de trabalho que é feito num treino. Não é? Vamos lá, Fran, a hora que você quiser. E a imagem 11, ela é fantástica, né? Nós Sim. temos aí um jogo de handball. E
E? Ainda não estou tendo resposta. Estão indicando agora que a número 11 representa a força. Ok, então ele tá executando também, então a finalização do futebol é a bola no pé, é o gol. Ele também fará gol, mas no handball aí a gente tem o envio da bola, né, o lançamento da bola com a mão. E ele também está fazendo um trabalho de força aí, porque ele precisa realmente de muita força para fazer esse... Aí ficou feio isso aqui, hein? Não, vamos deixar feio para eles, não. Opa. Caneta. Aqui. Acho que fica evidente também, né, Fran, quando a gente compara essa imagem com a do jogador de futebol, os dois tentando finalização. E aí a gente vê, claro, que um faz o arremesso com o pé, o outro com a mão, porque os esportes eles têm essa questão específica de cada um, mas é trabalho de força nesse momento das imagens. E essas meninas, o que elas estão fazendo aqui? Segundo o aluno Gabriel Cipriano, da Escola Estadual Veridiana, é um trabalho de resistência. Isso, então elas estão fazendo a prancha, não é? Ou a flexão, né? Porque assim, elas estão paradas. Mas essa aqui, eu não sei se estava no momento de flexão. Entretanto, resistência. Faz parte do treino, faz parte do treino da parte técnica. Então, não é só resistência, não é só no momento do jogo, né, que a gente pode fazer essa análise. Elas estão se preparando para uma partida, para as partidas de vôlei. Então, tem um trabalho por trás que é feito, né, quando a gente faz a análise técnica, e aí desenvolve-se também essas questões, aí, os trabalhos das capacidades físicas nas atletas, tá? Eles estão dizendo que no caso da imagem 12, caso as meninas estivessem realizando um movimento de flexão, seria a capacidade de força. Mas no caso nós determinamos que seria uma prancha isométrica, né? Uma prancha, tá, gente? Para ficar... Porque, assim, aqui a gente até dá a entender que ela possa até estar fazendo aí, na verdade, a flexão. Sim. Tá? Mas aí, como foi o foco da imagem que a gente já tinha citado, foi o que eu falei. Pode ser a prancha aqui, né? Ou a flexão, mas a gente colocou aí como a prancha para resistência. Exato. Okay? Tá acabando. Vamos lá? Qual que era a imagem anterior? 11, 12, aqui. Vamos para a imagem 13, nós temos ciclistas paralímpicos aí, e a imagem 14, que é belíssima também. A gente tem que pensar no momento da execução aí desse movimento. 3 esportes diferentes nós trouxemos para eles. Sim. Vamos lá, Fran, e a 13? E aí, sexto ano? O que eles estão fazendo? Eles estão competindo também? Sim? Sim. O que eles treinaram muito? Muito. Mas nesse momento, o que eles precisam ter para chegar ao final aí? E aí? Estou esperando aqui a colocaram? resposta. Ainda não. E nem da 14? Nem da 14. Vamos lá, gente, senão vou ter que dar resposta aqui. O professor Luiz Fernando e o aluno José Arthur colocou que a 13 representa a velocidade. Então, e a resistência, se a gente se tratar também de uma corrida aqui? Hein? Isso, se for uma corrida de longa duração, a capacidade é outra, não é mais a velocidade. Aham. E aí, com o que a gente vai determinar, Pro? Então, vamos fazer como disse o professor. Então, a gente vai levar essa imagem. Claro que, como aqui a gente não está vendo a execução no vídeo, a gente pode pensar que seria uma prova de velocidade mesmo. A de longa duração, eu não vejo muito aqui, essa sendo a de longa. Vamos seguir o professor Luiz Fernando. Ele colocou aí para a gente que... É de velocidade? Foi isso que ele colocou? A aluna Ana Letícia, da escola Túlio Jaú, também determinou que seria uma capacidade de velocidade. Então, os atletas estão aí. Vamos pela determinação do local, né, Fran? Olha, as linhas aí determinadas, então é uma competição. Ok, gente, mas essa análise ela é bem bacana. Vale a pena a gente analisar os vídeos também. E a 14? Fácil. A 14, segundo o aluno Bruno, da escola Major Telmo,
representa a força. Isso, então. Então, os 3 esportes, eu peguei momentos em que eles executavam a força, não é? Ela teve a força na impulsão, se a gente pensar anterior, e aí para fazer, né, essa cortada que a gente imagina que ela vai dar, e conseguindo, né? Sim. Porque, olha só, e a atleta ela é muito forte também, né? Conseguiu dar esse salto com uma impulsão bacana, então isso é decorrente do trabalho de força também. E é isso, Fran. Temos mais duas, deixa eu ver. Vamos lá, que a gente tem 4 ainda, senão a gente não consegue fazer a atividade final. Vamos? Vamos. Aqui é... Aqui, 15. 15 e 16. E 16, vamos lá. 15. A gente tem aí um esporte, né, um lutador. O que ele está executando nesse momento? Ele está treinando sozinho, certo? Sim. E aí, já colocaram? Estão respondendo a professora Sara, que significa força. Isso, então aqui nesse momento de um treino sozinho, né? Então ele treina a técnica, também desenvolve as capacidades. E na 16, fantástico também, né? Hein? Sim. Ela se parece muito com aquela outra, ela não está em suspensão, ela não saiu do solo, né? Ela apoia as mãos, ela tem o bambolê, que é, no caso, o nosso arco, que muita gente fala bambolê, mas é o arco, na ginástica. E ela está fazendo o quê, Fran? Estou quase fazendo, aqui escrevendo. A aluna Beatriz, da escola Heloísa Marasca, está dizendo que é flexibilidade. Ok. Algumas imagens ficam bem fáceis, né, de serem identificadas. Outras a gente precisa de uma análise um pouquinho melhor. Aqui, para terminar, nós temos a 17 e a figura 18. E a gente sempre vai imaginar o atleta aqui com essa bola, ok? Vamos lá, Fran, 17. Sexto ano, analisando a imagem 17. Mandem aí no chat o que vocês acham que é, qual capacidade representa. Vamos lá. Qual é, Fran? E a 18 também, se eles já colocarem o número. Ó, a 17, eles estão respondendo que é flexibilidade. Isso, ok. Flexibilidade. Um pouquinho diferente daquela primeira que a gente mostrou, né? Das meninas também, mas flexibilidade aí, fazendo o alongamento, treinando essa capacidade. E o jogador... Fácil, vai. Fácil. Já falamos bastante, né, sobre isso. E aí, sexto ano? Vamos lá. Estou aguardando aqui a resposta de vocês. Ai, ó, olha só. Ainda bem que tem cola aqui. Vamos apagar. Ainda bem que tem cola. Eu esqueci do X. Fran, você não me ajudou a ler. A escrever aqui. Ainda bem que tem cola. Vamos arrumar, gente. Muito obrigada. Quem me comunicou aí? Obrigada, diretor. Vamos lá. Ó, a 18, segundo a aluna Gabriele, da escola Said Murad, representa... Não, peraí. Ela colocou, eu acho que é do 17, tá? Mas aqui estão respondendo que o 18, a aluna Amanda... É o quê? É agilidade. Agilidade, está certo, Fran? Está, ele está... Nós já conceituamos, mudando ali, ó, de direção, né, para... Ok. Então é isso. Eu espero que vocês consigam refletir e identificar essas capacidades dentre todas as imagens e quando vocês assistirem um esporte, uma ginástica com imagens e ao vivo, que vocês consigam identificar naqueles determinados momentos as capacidades predominantes. Então, Fran, vamos colocar o QR Code para eles já avaliarem e a gente termina fazendo um alongamento final aqui com eles, pode ser? Combinado. Alongamento, flexibilidade, só para a gente finalizar aí, dando aquela... Ok? Fizeram a avaliação. Então, para terminar, a gente só vai fazer uma... Inspira, empurra lá em cima, é bom, né? Hein, Fran? Como agora então, de manhã, lá, né? Vamos lá? Opa, nós fomos para o mesmo lado? Sim? Sim. Para o outro lado, vamos lá?
Claro que a gente fica geralmente uns 30 segundos de cada lado, mas é importante a gente fazer aí. Treinar a flexibilidade em casa é muito bacana também. Você não precisa de muito espaço, não é, Fran? Não. Vocês podem fazer aí sozinhos, porque a nossa preocupação é sempre de que vocês tenham segurança ao executar os movimentos. A gente empurra lá na frente. Na verdade, a gente vai alongar mais para soltar o corpo, para que vocês tenham um dia maravilhoso. Inspira. Agora a gente vai para cá, tá, Fran? Tá bom. Vamos lá. E gostou? Sim. Você já tinha dado aula aqui com alguém, moderado sexto ano? Não. Não? Sempre Vou lá falar nos para os anos professores te iniciais. convidarem, hein? Aí, voltou. Lá atrás, grande. Subiu. Empurra. E aí, solta. Fran, acabou. Acabou. E tem algum recadinho para o sexto ano? Quer voltar semana que vem? Volto. Você volta? Eu então, volto. tá combinado. Esperamos realmente que vocês tenham gostado da aula. Conversem aí com os professores de vocês. Falta pouquinho para acabar o ano, aí logo vem as festas. Quero ver vocês quinta-feira. Não é para faltar na aula. Vamos passando as tarefas para os professores. Quem quiser, nos procura lá. Tá bom? Nas nossas redes sociais, aí vocês acabam achando, eles acham, não é? Sim, na sua rede social eles me acham, na minha eles encontram você, tá tranquilo, né? Isso. E terminem as tarefas que os professores de vocês passarem para que a gente finalize o ano aí com tudo muito certinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá bom, Fran? Agradeço a sua participação e espero vocês na quinta-feira, ok? Até mais. Eu faço coração, e você? Eu também faço coração. Então tá, Tchau, então, pessoal.